Em 2019, o governo brasileiro instituiu diversos decretos com o objetivo de flexibilizar o acesso a armas por civis. Desde janeiro, 8 textos diferentes foram editados a respeito do tema e, desde então, houve um aumento no número de armas registradas no Brasil. Após diversas críticas ao conteúdo dos decretos, o governo apresentou o projeto de lei número 3.713. O PL das Armas, como ficou conhecido, propõe alterações no Estatuto do Desarmamento, instituído em 2003, e amplia as regras para a comercialização, o registro e a posse de armas. Após a alegação de ilegalidades no texto, um projeto substitutivo foi apresentado. O PL número 3.723, de 2019, é um meio-termo na flexibilização e está para ser votado no plenário da Câmara. Mas sempre houve essa preocupação com a regulamentação da posse e do porte de armas? Como o nosso país lidou com isso historicamente? No Brasil, desde o século XVII, o Estado se preocupa em regulamentar a posse e o porte de armas de fogo. Em 1603, as ordenações filipinas definiam como infratoras as pessoas que carregassem certos tipos de armas. Essas leis vigoraram até o ano de 1831, quando foram substituídas pelo Código Criminal do Império, que penalizava aqueles que estivessem portando armas proibidas, com algumas exceções, como oficiais de justiça e militares em diligência. As mudanças continuaram em 1890, um ano após a proclamação da República. Depois, em 1934, 1941 e 1995. Já no ano de 1997, após 56 anos, o governo federal altera sua postura a respeito das armas e estabelece a Lei nº 9.437. Nesse texto, é instituído o Sistema Nacional de Armas e são definidos critérios para o registro e o porte de armas de fogo. Então, em 2003, chegamos no Estatuto do Desarmamento. A legislação relativa a armas, durante muitas décadas, ela foi um tanto quanto tímida. Nós tivemos o nosso Código Penal de 1940, editado à época, e no ano seguinte nós tivemos a edição da Lei das Contravenções Penais. E a Lei das Contravenções Penais tipificava, então, o porte de arma como contravenção e não como crime. Até o ano de 97, quando foi editada uma nova lei de armas, essa sim, então, em 97, restou por tipificar a questão das armas, do porte e da posse como crime, que até então não era, desde 1941. E era uma legislação, em 97, uma legislação bem mais simples do que é a de hoje. Nós tínhamos, então, a lei de 97, que no artigo 10 tipificava vários crimes. O que se pode observar também é que havia uma maior liberação com relação às armas. A lei de 97 não tratava a questão das armas com a limitação da lei que a sucedeu, que é a lei número 10.826, de 2003, que aí sim houve uma restrição bem mais significativa. Bom, o Estatuto vai completar agora realmente, muito em breve, aí, 16 anos de vigência. Completamos agora há poucas semanas atrás o aniversário de 14 anos do referendo, em que houve a derrota do movimento desarmamentista, que implicaria realmente daí uma proibição ampla de aquisição de armamento pela população civil. Acho que para qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso fica claro que o Estatuto falhou miseravelmente em conseguir oferecer os resultados que tinham sido prometidos lá por ocasião da implementação dele. A gente teve um aumento do número de homicídios, a gente teve um aumento, inclusive, do percentual de homicídios cometidos com armas de fogo. Temos visto aí o crime organizado com amplo acesso a armamento, inclusive armas que são objetivamente proibidas para a população civil. Realmente o que se tinha lá prometido há 16 anos atrás e que, na minha opinião, era algo que era previsível lá na época que daria errado, realmente deu errado. Eu concordo com o Estatuto do Desarmamento. Eu não acho que ele tenha sido eficaz, por quê? Porque, de fato, a gente não conseguiu retirar as armas da criminalidade, isso é fato.
Mas existem dados que demonstram que a gente teve uma redução considerável de homicídios. A gente teria 100 mil homicídios a mais entre o período em que iniciou o Estatuto, em 2012, eu acho que foi a linha de corte que eles fizeram. O cálculo era, pela taxa que a gente vinha de aumento de homicídios, se a gente não e o Estatuto do Desarmamento foi feito, a partir dali a gente teve uma queda drástica. Continuou subindo, mas não na velocidade que aumentavam. E a única justificativa foi o advento do Estatuto do Desarmamento. Então quer dizer que ele funcionou. E o cálculo é que mais de 100 mil vidas foram poupadas a partir desse advento, do advento do Estatuto. Então eu acho que ele foi efetivo em alguns aspectos, falho em outros, mas ele é uma lei ainda válida. O bandido, ele não compra arma, ele não vai lá registrar sua arma. E aí ele está livre para o comércio. Nós cometemos um pecado que nós não conseguimos arregrar a entrada desse armamento de fora, ou esse armamento que, vamos dizer assim, não legalizado, né? E aí, por isso, nós tornamos um fato negativo, porque nós desarmamos a população, mas não conseguimos desarmar os bandidos, né, os meliantes. E aí nós temos um descompasso nesse poder, porque eles continuam armados e as pessoas de bem não estão armadas. E acho que não deveriam estar armados. Com relação ao porte e à posse, nós temos uma distinção. A posse, aquela pessoa que tem o direito à posse, que assim requereu e recebeu, ela tem a sua arma em casa. Agora o porte, ele se distingue da posse na medida em que a pessoa, no porte, ela pode usar a arma, ela pode se deslocar com a arma. Ela pode, por exemplo, se dirigir ao seu trabalho, circular pelas ruas com a sua arma. Então, o porte é algo muito mais, muito mais amplo. Na segurança pública, né, nós temos, por toda essa condição histórica, a Polícia Federal, né, como um órgão, né, de controle das armas, né, e também deste controle sobre quem pode acessar ou não, né, as compras de armas no nosso país. Quem tem vontade ou tem necessidade de ter o porte de arma tem que se dirigir na Polícia Federal. Vai ter uma série de requisitos que vai ter que preencher, de formulários, de documentação que tem que tirar, de antecedentes criminais, de certidão do Exército, tem que estar kit com tudo. E aí então vem a parte da avaliação psicológica. A pessoa então tem que procurar um psicólogo credenciado na Polícia Federal, marcar normalmente com hora marcada, e aí tem que passar por toda uma avaliação que inclui entrevista e testagem. Os casos que a gente vê com a arma que dá problema, normalmente não são regulamentados de acordo com a normativa, ou, né, não foi feita a avaliação tal qual devia. Hoje, qual é a situação em relação ao porte de armas? O porte de armas, ele é, altamente restritivo, e 2, ele é uma matéria de direito penal. Então, um sujeito lá que tem uma arma de fogo, ainda que legal, e ele decida por qualquer motivo que seja, estou com medo, vou sair de noite, sem o porte de armas, ele vai ser tratado pelo sistema penal. Se ele for flagrado, ele vai ser preso, vai ser conduzido a uma delegacia, vai ser feito um termo lá de ocorrência. Ele pode, eventualmente, até sair dali já preso e ir para um estabelecimento, ou, eventualmente, pode ser solto mediante fiança. Ele vai responder a um processo criminal, essa arma vai ficar apreendida, ao final do processo ele vai ser condenado, vai perder a arma e, mais do que isso, ele vai ficar com o nome dele sujo. Isso hoje é considerado um caso de polícia. Então, é uma disciplina muito dura para quem não tem o porte de armas. Claro que o bandido lá, o cara de organização criminosa, o sujeito da facção, ele não dá muita bola para isso. As penas realmente não são penas muito altas. E o sujeito, vamos dizer, que está acostumado, que é cliente cativo lá do sistema de justiça penal, ele não dá muita bola para essa pena. Agora, uma pessoa que não tem um histórico de conduta delitiva, um senhor aí, trabalhador e tal, que não consegue nem conceber a ideia de cometer um crime, para ele é um desastre aquilo ali. Essa questão de portar arma de fogo é um problema porque tu chega nos ambientes, eu quero nadar. Onde é que tu larga? Né? Não é largar em qualquer lugar. Tu cria uma série de protocolos que tu tem que fazer para não ser furtada, para não ser roubada, para não ser... Então,
a proliferação de pessoas portando armas seria uma proliferação também de furtos, de perdas, e entraria na mão da criminalidade com mais facilidade do que já é. É um tema que a gente tem dificuldade de falar sobre, né, o acesso às armas, né, porque nos falta muito dado, nós não temos uma política, podemos dizer assim, de controle, de saber, bom, são tantas armas fabricadas no território brasileiro que estão em determinados locais. Nós não temos controle das armas internas, com número fidedigno. O controle de munição quase inexistente. Então, como é que a gente vai agir com inteligência para elucidar os casos, por exemplo, para identificar, bom, esta munição veio de tal lote que foi comprada em tal local? Nós não temos. Nós temos um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Esse projeto de lei é um projeto que busca sanar algumas lacunas legais, que eu entendo que seria interessante se a aprovação, pelo menos para definir, né, o que pode, o que não pode, de uma maneira um pouco mais regulada, um pouco mais detalhada. Mas, não obstante ainda não ter sido votado o projeto de lei atual, nós tivemos uma sessão de decretos que procuraram regular essa questão da arma. Não é recomendável, né, que haja vários decretos sucessivos, até por conta de uma certa segurança jurídica, porque pode acarretar que as pessoas não saibam mais, olha, o que está valendo nesse momento. Como houve um decreto muito abrangente, então, na verdade, houve necessidade de se editar novo decreto em virtude de sanar aquele problema da abrangência que foi posta naquele decreto. Agora, o ideal é que haja, digamos assim, uma maturação, um amadurecimento das questões, para que quando haja edição tanto de lei, não só de decreto, né, mas até mesmo da lei, para que quando haja a edição de uma lei nova e de um decreto, haja uma certa estabilidade. O que a gente tem que ter é justamente uma política de confiar no cidadão. Somos cidadãos aqui, somos compatriotas, temos que ter um princípio de confiança na idoneidade das pessoas e, por outro lado, uma repressão a quem se porta mal. No Brasil, a gente tem o contrário. O Estado, ele presume que, por exemplo, você não deve andar com uma arma porque você é potencialmente perigoso. Ao mesmo tempo, quando alguém de fato anda com uma arma e de fato comete um crime, ele não tem uma resposta penal satisfatória. Impactos práticos, né, do que está sendo proposto é uma proliferação de armamento maior do que a gente já tem. Então, quer dizer, vai aumentar o potencial bélico, né, dos grupos criminosos, e acredito que a gente vai sim ter um aumento dos homicídios banais, né, que é briga de trânsito, que é bar. Então, imagina, tu junta veículo, arma de fogo e álcool, então a gente já tem uma prova do que é o elemento popularização de algo que pode envolver vidas, né? E as pessoas dizem, mas é o meu direito de andar armado, é um direito do cidadão. A questão da arma de fogo está além do teu direito de liberdade. Por quê? Porque uma arma de fogo ela vai estar impondo a uma situação a um terceiro. Esta compreensão de que mais armas, a sensação de segurança pode ser maior, infelizmente não condiz com a realidade. Infelizmente, aonde há maior circulação de armas, a maior circulação de crimes, né? E, infelizmente, há maior número de violências. Se a gente for pensar o acesso a armas de fogo e residências, pessoas que têm esse acesso à arma de fogo, infelizmente, essa arma pode ser utilizada para outro fim, né? Como uma violência doméstica e familiar, e aí diz muito sobre os crimes de feminicídio e o acesso a armas. Infelizmente, também a gente pode ter acidentes domésticos com acesso a armas, suicídio com acesso a armas. A gente precisa pensar uma segurança pública com seriedade para o nosso país. E é isso que eu acredito que está nos faltando neste último período histórico. Nós já tivemos uma política pública pensando a segurança, pensando a prevenção, que é um ponto importante, né? E nós estamos retrocedendo para níveis de que como fosse um problema do indivíduo e que se houvessem saídas individuais para um problema que é coletivo. A segurança quem deveria dar para nós é o poder público, né? Deveria estar dando a segurança. Infelizmente, o poder público perdeu a sua capacidade de dar segurança
aos habitantes em geral, né? Nem na cidade nós temos hoje a segurança necessária. E o rural, pior ainda. Quando, vamos dizer, a polícia ela faz uma inserção maior dentro da cidade, o meliante ele acaba migrando para outras regiões e acaba migrando para o interior do município. O meliante ele chega lá sabendo que esse produtor que ele está desarmado e que ele está longe de chamar uma polícia. Se chamar a polícia vai demorar muito para chegar. Então ele se tornou uma presa fácil para o delito. Nós não deveríamos estar dizendo que o agricultor tem que ter uma arma em casa. Infelizmente nós caminhamos para isso porque quem deveria dar essa segurança não consegue dar. Responsabilidade da segurança, primeiramente do Estado, que tem essa obrigação constitucional, e a sociedade também está envolvida diretamente com isso. Então a sociedade faz parte da segurança pública, mas a obrigação de fato tem que ser estatal e não repassada para a iniciativa privada, porque sempre quando a gente vai para a iniciativa privada, a gente acaba envolvendo outros interesses, né, que é o interesse econômico e não necessariamente o bem-estar da população. Né? A privatização da violência, ademais de ser inumana, de significar essa regressão no processo civilizatório, é, do ponto de vista político, um gesto mais do desmonte do Estado de Direito. Então, é com o pretexto de supostamente ser mais eficiente no combate do crime, passar esse tipo de responsabilidade para os cidadãos. De quem é a responsabilidade pela segurança pública? É do Estado, segurança pública. Agora, de quem deve ser a responsabilidade pela segurança? Bom, de forma mais ampla, eu acredito que seja uma responsabilidade compartilhada. Pouco importa que o Estado tenha ou não uma pretensão de oferecer segurança. Tudo bem, políticas de segurança competem ao Estado. Agora, a segurança, concretamente, a segurança de uma pessoa, ela é, em primeiro lugar, em alguns casos, um dever moral, mas também existe um direito. E aí a ideia de autodefesa, de legítima defesa. Legítima defesa é um direito, que aliás é um dos direitos mais básicos de todos. O que, quer dizer, assim, dentro de uma lógica de Estado de Direito, o que pode ser um direito mais fundamental de uma pessoa que o direito de não se deixar matar por outrem ou agredir por outrem? Os indivíduos, sobretudo quando são objeto de algum injusto ataque à sua propriedade, à sua pessoa, as pessoas que ele ama, tendem a, digamos, uma resposta pouco racional, pouco proporcionada ao fato de que ela tem motivado, que pode ser real e que pode, com justa razão, ter originado uma reação que possa ultrapassar a lógica reação de qualquer pessoa. Tem um descrédito nos órgãos de segurança, nos órgãos de persecução penal, né, no Judiciário, Ministério Público, inclusive da nossa política, né, das nossas leis, que quem façam, né, é o Legislativo, via de regra, e um descrédito geral em relação a isso. E também a gente não pode negligenciar uma propaganda muito forte que é feita no cinema, em campanhas publicitárias, né? Se a gente for observar o cinema, praticamente todos os filmes que tu vai assistir vai ter algum confronto armado, vai ter uma glorificação, né? Uma glamorização das armas de fogo. E que de fato são objetos interessantes, são objetos bonitos, né? Então tem esse fetiche. Que é uma maneira de se sentir poderoso. Claro que tu tendo uma arma, tu tá com um poder maior do que aquele que está desarmado. Só que assim, a realidade dos que eu avalio, pelo menos os que passaram por mim em consultório, não tem essa característica do fetiche. São muitas pessoas que optariam até por não ter, mas infelizmente com a falta da segurança do Estado ou pela sua própria função, acabam tendo. Existem situações um pouco mais... que existe uma maior dificuldade de alguns profissionais que têm uma linha de atuação um pouco mais tensa, né? Por exemplo, há promotores que atuam no Tribunal do Júri, que se sentem, digamos assim, um pouco mais seguros portando arma, juízes que atuam em várias criminais muito
onde há um crime intenso, por exemplo, que julga um crime organizado, que podem se sentir um pouco mais confortáveis portando uma arma. O que ocorre é que isto também é outro argumento contra a liberalização do armamento. O Brasil e certas áreas do Brasil, certos estados do Brasil, é um dos países ou uma das regiões onde a letalidade é mais alta. Em Rio de Janeiro é uma das cidades onde mais a polícia mata e onde mais se mata polícias. A tarefa das polícias, né, tanto as polícias a nível federal, a níveis estaduais, né, e também as guardas municipais, cada uma com suas atribuições, né, tanto a nível local quanto a nível estadual. Mas nós temos também espaços frágeis do ponto de vista de trabalho também. A gente precisa também ver que esses profissionais são trabalhadores em segurança, né, que são precarizados. Então, que tipo de serviço um trabalhador em segurança vai proporcionar, sendo que nem a sua condição de reprodução da sua vida está sendo garantida? Eu ando armado por necessidade de serviço, pela minha função. Mas eu tenho convicção que se eu for abordado, e geralmente quem vai ter a vantagem é quem tem o elemento de surpresa, essa arma vai trazer um problema naquele ambiente. Se eu não tiver tido tempo suficiente de me abrigar, de fazer o reconhecimento, porque quem vai ter a vantagem num confronto é quem tem o elemento de surpresa. A arma só é válida se tem possibilidade de estar com ela numa posição de vantagem, observando o que vai acontecer com antecedência. Fora isso, ela é um problema. Os policiais fora de serviço têm 6.000% mais chances de serem vítimas de homicídios do que o cidadão comum que anda desarmado. Tanto é que saiu um dado do Anuário da Segurança Pública falando sobre os homicídios e demonstrou que 80% dos policiais morrem fora de serviço. Por quê? Porque estavam armados. Seja fazendo algum serviço privado, ou bico que a gente chama, seja porque estavam armados e foram roubar o seu carro e ele reagiu, por estar armado eles morrem. Então isso é um dado considerável, 80% dos policiais morrem fora de serviço e não na ação. A arma é uma das maneiras que a gente tem de ou agredir ou desprevenir, vamos dizer assim, né? Porque ela tem dois usos. No caso, pensando na prevenção, né? Na segurança. Infelizmente, a nossa sociedade, hoje aqui no Brasil, está complicado. A gente tem um nível de insegurança altíssimo. Isso é a população civil em geral, né? A gente não sai para trabalhar, não sabe se vai voltar. Eu acredito perigoso, factualmente perigoso, como semente deixada na mente dos cidadãos como alternativa falaciosa à solução da criminalidade. De fato, o Estado tem responsabilidade lá por tentar estruturar um funcionamento da polícia, do sistema prisional, do sistema judiciário, tudo isso é verdade. Agora, isso não pode jamais ser utilizado, ainda mais num caso em que esse, vamos dizer, dever não vem sendo muito bem executado, para dizer o mínimo, para afastar um direito individual à defesa. E digo mais, eu acho que se tivéssemos hoje no Brasil uma realidade de bons indicadores de segurança, ainda assim isso não tornaria legítima uma política de desarmamento. Como é o caso, por exemplo, de países aí em que justamente porque tem baixa criminalidade implementaram políticas de desarmamento. Eu não acho que isso seja adequado. O Estado ele nunca vai conseguir garantir de forma inafastável, absoluta, que uma pessoa não vá ser agredida. Isso pode acontecer a qualquer momento. O governo tinha que investir mais na segurança pública. Acho que nós teríamos que investir mais em profissionais, investir mais em equipamentos para os profissionais que eles estão habilitados, dar mais treinamento para esses funcionários, ter um salário mais digno para que eles possam estar atuando e ter um controle maior nas nossas fronteiras. Né? Controle não só para o armamento, mas para o tráfico, que é quem fomenta essa questão do armamento entrar aqui. O que nós precisamos na nossa avaliação é uma política de segurança pública como um todo, né? Que pudesse refletir sobre o cenário brasileiro, né? Que é um cenário diferenciado entre outros
países. Obviamente que estamos em um contexto latino-americano, onde infelizmente concentramos o maior índice de homicídios, né, a nível internacional. Então precisamos pensar uma segurança pública para além de questões que parecem soluções fáceis, como esta, por exemplo, né, de dar mais acesso à população à arma de fogo.